Vamos lá. Prestem atenção. Eu vou começar aqui, eu abri o voto e já adianto para vocês. Para mim, foi uma das coisas mais medonhas que eu já vi no judiciário. Vamos começar então com a primeira arte. É o ponto 3 da decisão. A Rosa Weber, ela começa dizendo do que se trata. A controvérsia posta diz com a constitucionalidade da criminalização da interrupção voluntária da gravidez nas 12 primeiras semanas, a qual traduz autêntico conflito entre direitos fundamentais e valores constitucionais. Aqui logo no começo, a Rosa Weber, ela já adianta o seu voto. Ela já adianta que ela diz que os artigos do Código Penal que criminalizam a mulher que vai lá para fazer um aborto, vai procurar alguém ou faz ela mesma um aborto em si mesma, e o médico ou qualquer outra pessoa que se proponha a auxiliar ou a fazer o aborto nessa mulher que quer abortar, deixem de responder pelas penalidades do Código. Continuo. Abro aspas. Alguém pode objetar, de boa fé, que caberia exclusivamente ao Congresso Nacional decidir sobre esta questão, por se tratar do ente político formado pelos representantes eleitos periodicamente por sufrágio universal e investido conforme dispõe a Constituição do Poder Legislativo. Todavia, outro aspecto fundamental das democracias liberais é a sujeição dos poderes a regras e princípios fundamentais em uma Constituição. A Constituição define os limites da atuação dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Tanto a atuação dos poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário, quanto o conteúdo das leis e demais atos do poder público devem ser consistentes e alinhados com os limites fixados na Constituição. É engraçado, né? É engraçado porque o que a gente tem visto é a desculpa da Constituição para que você cerceie executivo e legislativo, ao mesmo tempo que a Constituição vem sendo sistematicamente tratorada por decisões do Supremo Tribunal Federal. A questão da competência do juiz natural, tratorando até a súmula da própria casa, a súmula 707. A questão da conjugação do verbo ocupar, no caso do marco temporal das terras indígenas, a Constituição diz ocupam, mas os ministros entendem por ocupariam. E não foi essa conjugação que o Constituinte escolheu e que está no texto constitucional. A questão de tantos princípios e garantias individuais que rechaçariam as prisões preventivas que vêm sendo decretadas pelo Supremo para obtenção de delação premiada. Ora, Rosa Weber diz que o Legislativo ele tem que abaixar a cabeça para a Constituição, mas o Judiciário também. Vossa Excelência sabe que isso não vem acontecendo. Continuo. Na democracia brasileira, a função de controlar as leis e atos do poder público para garantir que elas estejam em conformidade com a Constituição é exercida por órgão independente daqueles responsáveis por aprovar as leis. Esse órgão é tipicamente uma Suprema Corte
ou o Tribunal Constitucional. Continuo. E aqui eu acho um pulo do gato covarde. A Constituição também afirma, no artigo 5º, inciso 35, que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Aí eu me lembro, senhores, daquela ação promovida pela coligação da chapa presidencial do ex-presidente Bolsonaro, que sequer foi analisada, mas foi indeferida de pleno, e indeferida de pleno condenando a parte que peticionou ao pagamento por litigância de má-fé. E agora a Rosa Weber vem dizer que nenhuma lesão ou ameaça de direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário? O que vale? Qual regra vale? Continuo com a decisão dela. No presente caso, o Supremo Tribunal Federal é provocado a decidir se a criminalização do aborto, da forma como tipificada nos artigos 124 e 126 do Código Penal, é compatível com a ordem de princípios e valores inscritos na Constituição. É isso que está em causa. Continuo. O pedido, diz a ministra, no mérito, trata da declaração de não recepção pela ordem constitucional vigente dos artigos 124 e 126 do Código Penal para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção da gestação induzida e voluntária realizada nas primeiras 12 semanas, de modo a garantir às mulheres o direito constitucional de interromper a gestação, de acordo com a autonomia delas, sem necessidade de qualquer forma de permissão específica do Estado, bem como garantir aos profissionais de saúde o direito de realizar o procedimento, o aborto. Vou continuando. Para a deliberação acerca do juízo de não recepção parcial dos artigos 124 e 126 do Código Penal, foram identificados como violados os seguintes preceitos fundamentais: a dignidade da pessoa humana, a cidadania, a não discriminação, a inviolabilidade da vida desde a concepção, a liberdade, a igualdade, a proibição de tortura ou tratamento desumano ou degradante. Esta é a parte engraçada. Proibição de tratamento desumano, degradante e tortura. Enquanto nós estamos vendo delação premiada homologada no STF através de prisão preventiva, o que vale nesse país? Continuo aqui. A saúde e o planejamento familiar das mulheres e os direitos sexuais e reprodutivos. Vou continuando. A liberdade privada como direito fundamental. Autonomia e direito ao próprio corpo. Vamos lá. Em que uma gravidez viola a autonomia e o direito ao próprio corpo. Já que, no caso de sexo sem consentimento, nós temos estupro. E no caso de estupro, já pode ter aborto. Direito ao próprio corpo. No caso de risco de vida à gestante, já tem direito ao aborto. Então, em que, em um país que tem anticoncepcional para dar e vender, aliás, o Ministério da Saúde do governo Luiz Inácio Lula da Silva deixou que vencessem, estragassem, porque não distribuiu 31 milhões de comprimidos de anticoncepcional. Então não me vem falar que não tem no Brasil possibilidade da mulher não engravidar fazendo sexo. Se o governo está perdendo 31 milhões de pílula de anticoncepcional,
alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque o governo tem meios de dar à mulher instrumentos para que ela goze da autonomia e direito ao próprio corpo.